Há 2 anos e pouco atrás, eu fiz uma cirurgia de redução de estômago. E aí veio esse problema, aí correu tudo bem. E aí veio esse problema há 1 ano atrás, que foi essa hérnia no intestino. Tá. Sou de família, a minha família, eu, meu marido e minha filha, né, somos cristãos. A minha mãe não é e nem os meus pais não eram. Mas depois que eu casei, nós batizamos, a minha filha já nasceu já na igreja. Então, assim, nós viemos assim, a gente conta com o Senhor, né? Que o Senhor vai à frente tomando conta e operando milagres. Foi tranquilo, a cirurgia foi assim perfeita, não tive nada, graças a Deus. Recuperei bem, voltei a trabalhar normalmente, com 15 dias já estava ótima e ocorreu tudo bem. Só o contratempo, né, pós-cirúrgico normal, previsível. Aí o problema veio após que veio essa obstrução no intestino. Aparentemente pode ocorrer devido à redução de estômago, ou não souberam me explicar. Isso aí eu comecei a passar muito mal, senti muita dor e fui segurando, porque eu sou cabeleireira, e aí fui trabalhando e a dor foi aumentando e eu sentia que toda vez que eu comia, a dor aumentava. E aí comecei a orar, falar pro Senhor que eu não queria voltar a fazer cirurgia, nem nada disso. E aí eu percebi, toda hora que eu comia, doía mais. Aí eu parei de comer. Passei o final de semana sem comer, eu lanchava, tomava um cafezinho, água, um suquinho, para não ter a dor. E tomando, mascarando com remédios. Quando foi na segunda-feira, a dor intensificou na madrugada. Na segunda-feira eu fui para o médico, liguei para o meu médico, que foi da cirurgia, da bariátrica, e ele me mandou imediatamente ao hospital. Ele assustou e falou, como é que você deixa chegar num ponto desse? E aí, antes de eu chegar no hospital, já estava a autorização da tomografia. No meu celular já tinha vindo a autorização falando que tinham sido autorizados. E eu me preocupei, mas confiei. E chegando lá, aí viu na tomografia que eu estava com uma obstrução intestinal muito séria. E o risco era muito grande, que mexer no intestino sempre é muito complicado, mas fizeram por vídeo. Optaram por fazer por vídeo, que é menos invasivo. E assim nós fizemos. Na segunda-feira eu já operei na mesma hora, liguei pro meu marido, que eu fui sozinha pro hospital. O médico falou, olha, você vai operar? Eu falei, que dia? Ele, agora. Manda seu marido vir. Meu marido já foi pro hospital, a cirurgia já foi passou umas 4, 5 horas, eu já estava no bloco. Eu já sabia que era alguma coisa muito séria. Eu já sentia dentro de mim que era uma coisa muito séria e que aquilo não era brincadeira. Por isso que eu fiquei relutando de ir pro hospital. Eu já sabia. E aí o médico, na voz dele, ele me preocupou mais, que ele me mandou ir urgente. E aí, como eu já fiz várias cirurgias, já tinha passado, nesse período que eu fiz a cirurgia da redução, eu fiz 3 cirurgias em 1 ano. Então, eu vinha de cirurgias. Então, eu não queria passar por outra. Mas eu sabia que ia ser uma coisa séria. Aí, o médico foi e falou comigo dessa forma. Falou, nós vamos operar. Eu falei, como assim? O que é? Aí, ele foi e falou, é uma cirurgia. Ele veio me mostrando um desenho no YouTube, que era uma cirurgia simples, que era muito fácil, que era muito rápida, que em 1 hora, 1 hora e meia o procedimento estava fácil, era uma hérnia. Uma obstrução, mas era uma hérnia. Me explicou, beleza. Aí, liguei pro meu marido, falei com ele, vem pra cá agora que nós vamos passar pra cirurgia. E ele assustou, correu pro hospital. Foi tudo ótimo, tranquilo, saí da cirurgia numa boa. Da mesma forma que eu sempre entrei muito bem, tranquila, que eu confio muito em Deus, a gente sempre ora antes pro Senhor ser o médico dos médicos. E eu saía confiante, tranquila, sem medo, não entrava com medo. Mas estava doendo muito. Aí o médico foi, saí da cirurgia, fiquei mais 2 dias no hospital. Na quarta-feira eu tive a alta, né? Fui pra casa, numa boa, tranquila, tudo normal. Aí ele falou comigo aqui, daqui uns 7 dias, vida normal, vida que segue. E assim eu pensei como as outras tinham sido, vida que segue. E aí, quando foi isso? Foi na quarta, passei a quinta-feira normal, quinta de madrugada eu comecei a passar mal. Aí comecei a passar mal, fui pro sofá, deixei meu marido e minha filha dormindo e fui passando mal. E aquilo eu fui orando, eu sabia que tinha algo muito grave. Porque a dor que eu senti triplicou. E aí a dor muito forte, eu sentindo muita dor, intensificando, parecia que estava rasgando. Eu falei, a cirurgia rompeu. Teve algum problema na cirurgia. Você teve essa sensação, essa percepção? A percepção tão intensa assim, tão intensa que eu sabia rompido. Que tinha rompido. Meus órgãos dilataram e vieram para a lateral. Aqui, a minha barriga virou um buraco e todos os meus órgãos parecia que tinham vindo para as costas.
E aí ia inchando e ficando muito dolorido. Eu sabia que não estava nada bem. E aí meu marido acordou de manhã cedo para levar minha filha para a escola e me viu no sofá. Ele falou, não. Aí ele falou assim, vou ligar pro médico agora, vamos pro hospital. Eu falei, não vou. Aí ele, vai sim. Aí ligou pro médico e eu já sabia, eu fiquei dessa cirurgia, eu fiquei muito arredia. Fiquei muito, e eu não sou assim. E aí ele falou assim, vamos sim, que eu vou ligar pro médico agora, olha o seu estado, você não pode ficar aqui em casa assim. Como que eu vou trabalhar e vou te deixar assim? Ligou pro médico, o médico vem agora. Aí eu falei, ai meu Deus, misericórdia. Aí eu esperei ainda dar o fluxo do trânsito de 7 horas, tomei banho e fazendo hora. E aí meu marido, vamos. Cheguei no hospital, já estava todo mundo me esperando. Novamente fomos fazer outra tomografia. No que eu fiz a tomografia, o médico já veio, e ele assim, é um médico mais novo, e assim, muito alegre, muito leve. Ele é um médico, é a 3ª cirurgia minha que ele tinha feito. Eu confiava muito nele. E ele é um médico muito leve. Aí ele pegou e virou para mim e falou assim, e ele desesperado. O rosto dele, a equipe dele desesperada. E ele chegou e falou que, conversando comigo e com meu marido, que não estava nada bem. Que ele ia ter que fazer uma nova cirurgia, que ele não sabia o que estava acontecendo. E que ele teria que me abrir agora em âncora. Ia ter que pôr todos os meus órgãos para fora, para ver o que tinha acontecido. Porque tinha um líquido solto no meu abdômen. Eu fiz, tomei na tomografia o uso do contraste oral e venal. Então, passou o contraste sem um corte, sem um pingo, sem um furo. O contraste desceu assim perfeitamente. E o líquido era muito expressivo. Onde estava esse líquido? De onde ele surgiu? Exatamente. O que aconteceu que surgiu esse líquido? E a minha infecção pelo meu exame de sangue estava altíssima. E ele estava assim, em pânico, no olhar dele. E eu falei com ele que eu não ia operar. Aí ele virou para mim e falou assim, não, eu preciso fazer essa cirurgia porque assim, eu não sei o que está acontecendo. E na hora eu comecei a chorar, desesperei, meu marido falou, não, pode fazer. E eu falei com ele, não, você não vai me abrir de novo, faz por vídeo. Ele falou, não, eu vou te abrir. Eu não vou confiar se eu não colocar tudo para fora e ver com meus próprios olhos e colocando a mão em tudo. E aí na hora só me veio, eu chorando, meu marido falou assim, pode fazer o que o senhor quiser. Faça o que o senhor achar que for melhor. Ela está nas suas mãos. E ele pegou na minha mão, meu marido pegou na minha mão e falou, nós vamos com fé. O senhor que te trouxe aqui, nós vamos com fé. O senhor vai dar vitória. Sim. E aí o médico foi para preparar bloco, preparar tudo, equipe, já entrou com antibióticos. A enfermeira já veio com antibióticos fortes, eu tomando morfina para dor e não melhorava, não passava a dor. E eu, assim, remoendo na cama de dor do hospital. E aí eu fui para essa nova etapa, né? Depois de tudo passado, tudo resolvido, tudo curado, né? Vamos falar assim. Aí que ele veio falar que ele estava em pânico por dentro. E assim, estava desesperado e ele estava muito apreensivo, mas que ele tinha muita fé. E ele é um homem de fé. E assim, como eu tenho muita fé, eu acho que assim, acho que Deus tem um propósito na vida da gente, a gente tem que cumprir. E eu sou uma mulher de muita fé, eu entrego a minha vida ao Senhor, ela entrega ao Senhor. E assim, eu falei, se chegou a hora, amém. Mas eu estava em pânico. Eu não sou de chorar por dor, eu sou muito forte para dor. No entanto, que eu fui para o hospital sozinha, dirigindo. E a dor só aumentava, arrancando as coisas de dentro de mim. Meus órgãos iam se movimentando de uma forma que eu sentia eles saindo do lugar com uma intensidade muito forte. Não sei dizer se era do líquido, mas que assim, que estava tudo transformado lá dentro e eu senti tudo tomado. Aí veio o pânico, né? Eu estava assim, em pânico, desesperada, chorando demais e assim, eu desabei. Coisa que eu não faço, eu sou muito forte. E eu desabei. E eu mesmo me surpreendi, porque eu não tive força, eu não acreditei que aquilo ia cirurgia aberta, como é que eu ia voltar para trabalhar, para me recuperar, com filho, com tudo, né? Então, assim, é complicado. Mas aí o médico foi para preparar o bloco, para preparar as coisas, e ficou eu e meu marido. Meu marido virou para mim e falou assim que vamos orar, que o senhor vai tomar conta, o senhor vai ser o médico dos médicos, confia no Senhor, e começou a orar no meu ouvido. Eu deitada, e ele segurando nas minhas mãos, e ele orou de uns 20 a 30 minutos sem parar.
naquela oração que ele fazia, Senhor, vai limpando, vai tirando, Senhor, vai operando um milagre. Senhor, esse líquido que está aí dentro, a gente não sabe como parou, mas o Senhor sabe, o Senhor tira, o Senhor é Deus de milagre. Nós cremos no milagre, o Senhor sabe de todas as... E ele falava muito do Senhor tirar o que estava de dentro de mim. E nisso ele orava e eu peguei aquilo com uma fé. E eu criei naquilo muito, de uma intensidade como eu acho que nunca na minha vida. E ele orava e ele falava assim, se for da sua vontade, vai fazer essa cirurgia. Se não for da tua vontade, Senhor, amém. Vai na frente, coloca teus anjos acampados ali naquele bloco. E assim oramos. Aí eu subi pro bloco, na cadeira de rodas, falecendo. A enfermeira subiu com a morfina na mão, porque o médico falou assim que era para me aplicar morfina já no quarto. A outra morfina, já era a 5ª morfina que eu tinha tomado em 10 horas. Meu pai. Aí não estava fazendo efeito, morrendo de dor. Eu subi desfalecendo na cadeira de roda. Aí subiu minha irmã, a prima do meu marido, a Lorena, e meu marido foi preencher os papéis, assinar todas as autorizações, né, para cirurgia. E aí, quando eu cheguei, eu falei que eu queria vomitar, e a enfermeira mandando eu segurar para chegar no quarto. Quando eu cheguei no quarto, ela veio com um saco de lixo para mim e eu comecei a vomitar. Quando eu comecei a vomitar, aquele vômito era um vômito assim, parecendo que estava arrancando meus órgãos. Uma coisa, assim, surreal. Uma dor, assim, que era muito pior do que a dor que eu estava sentindo. E elas começaram a orar e falando. E era um vômito igual um pus verde, gosmento, e um mau cheiro muito insuportável, parecendo um bicho morto. E aquilo eu vomitava e elas oravam. Vai orando, que isso é o Senhor que está limpando. Na hora que eu comecei a vomitar e elas viram o vômito, e ali elas abriram a janela, a enfermeira começou a orar e falar assim, gente, misericórdia, o que é isso? E aí eu segurava e eu vomitava. Quanto mais elas oravam, mais eu vomitava. E eu vomitei. Eu vomitei uma quantidade absurda. Mas de uns 3 a 5 litros de vômito. E ela pegou aquilo ali, eu vomitando, e eu ia sentindo aquilo saindo de mim. Enquanto não acabou, eu não parei. E elas orando, e elas glorificando, já glorificando. Ela, Senhor, isso vai limpando e tal, e a minha irmã glorificando, e a prima do meu marido orando. Isso aí, ó, é o Senhor que tá te limpando. Elisângela, vai, vomita. E assim eu fui. Assim, se eu não tivesse as duas lá comigo, todo mundo ia falar que era mentira. Até eu ia duvidar de mim mesma, porque eu podia ser alucinação. Por causa da morfina, né? Não. Eu levantei, a minha irmã pegou um pano com álcool, passou na minha nuca, limpei minha boca. A enfermeira enrolou o saco de lixo, levou para o médico, porque ela falou assim, isso aqui é infecção pura, isso é infecção generalizada, isso é pus de infecção. E levou para o médico, eu levantei, falei, eu quero tomar banho. Aí ela, o quê? Falei, é. Ela, não, você não pode, você está passando mal, você não aguentou vir na cadeira de roda. Eu falei, eu quero tomar banho. Aí ela falou assim, Elisângela, como assim? Eu senti um alívio tremendo. E as meninas acabaram de orar e ali tirou com a mão a infecção que eu tive. Foi toda embora? Toda embora. Através do vômito? Do vômito. Toda. Pensa numa dor, saiu toda. O Senhor me tirou e eu vomitei. Foi assim, ó. Impressionante. Foi uma obra, assim, foi um milagre tremendo que o Senhor fez. Era a infecção que estava solta no abdômen e que o médico não viu nenhum rompimento, nenhuma fístula. Não era no estômago, era no abdômen, solto, entre os órgãos. Não era estômago. E é isso que foi o mais impressionante. Fui tomar banho, lavei a cabeça. Mas aí aquela dor que estava do lateral já tinha diminuído? Tinha diminuído. Aquela dor que eu estava sentindo, que eu não aguentava ficar em pé, eu não aguentava segurar meu corpo na cadeira. Desfalecendo assim, ó, o tempo inteiro. E ele, na hora, o Senhor ali me restaurou a minha vida. Aí eu fiquei com os órgãos ainda na lateral bem inchado, meu abdômen dilatou todo. Eu fiquei com o abdômen todo dilatado, aquela dor parecendo que estava estufada, aquele estufamento, tudo aqui na lateral e nas costas. Aquilo ficou. Mas assim, mas não foi nada para fora. Dilatou só a barriga. E aí houve uma pressão ali, uma pressão muito grande, muita dor. E aí eu levantei, fui tomar banho, lavei a cabeça. Troquei de roupa, pus pijama. Eu tô chocada. Não, boa. Que isso, passei perfume. Que maravilha. Sério? Assim, dessa forma. Nesse momento você teve entendimento que o Senhor tinha te curado? Na hora eu senti que o Senhor me curou. E o Senhor vinha o tempo inteiro. Vai vomitando, vai limpando, tá limpando. Eu escutava a voz me falando. E pra gente finalizar, então, a partir daí, como é que ficou no pós, nesse procedimento que você teve? Aí o médico veio e vamos pro bloco? O médico estava no bloco. Aí eu falei com o residente dele, eu falei, não, do jeito que eu tô aqui agora, ele me pegou andando.
de banho tomado e de cabelo molhado. Aí ele falou assim, não, que isso? Como assim? Ele encostou na parede e falou assim, não tem lógica. Eu falei assim, tem, é o Senhor que me curou. Na hora eu falei com ele. Aí ele falou assim, nós vamos pro bloco. Eu falei, eu não vou. Do jeito que eu tô aqui agora, eu não vou mesmo. Aí ele falou, então eu vou ter que chamar o doutor. Eu falei, pode chamar quem vocês quiserem. Eu não vou operar. Aí ele falou, peraí. Aí ele foi lá, chamou o médico veio com a roupa do bloco. Ele já chegou passando mal, meu médico. Aí ele chegou e assustado. Aí ele falou assim, o que aconteceu? Aí eu contei pra ele. Aí ele falou assim, aqui, eu falei, eu não vou operar. Do jeito que eu tô aqui agora, eu não autorizo. Aí meu marido também não. Porque ele viu o que tinha acontecido, ele entendeu que eu contei pra ele o que tinha acontecido, as meninas contaram, e aí ninguém deixou. Aí ele falou assim, você não deixa? Eu falei, não. Aí ele, Elisângela, eu falei, não, pode me dar alta, eu vou embora, eu quero ir pra casa. Ele falou, não, eu até entendo que você não queira operar, porque eu não sei o que você tinha e muito menos o que você teve. É Deus, isso aí é obra clara de milagre, mas você vai ficar no hospital. Passados 4 dias... Eu fiz mais exames, não tomei mais nada. Tomei Luftal por causa da dilatação do meu abdômen. Luftal, não tomei mais nada para dor, não tive mais nada. 4 dias fiz outra tomografia com contraste. Meu abdômen estava todo no lugar e não existia líquido nenhum. Glórias ao Deus Todo-Poderoso. E eu tenho umas 3 tomografias. Antes da cirurgia, da hérnia, do líquido solto no abdômen e pós o milagre, sem nada. E aí, então, vida normal depois disso? Depois disso, vida normal. Não operou mais hora nenhuma? Hora nenhuma. Passados 20 dias eu fui pra casa, ele pegou e falou comigo assim, eu ia te deixar ou com uma bolsa de colostomia ou você estaria morta. Eu estava entrando pro bloco desesperado. Glórias ao Deus.